Ana, em seus 40 anos, sentia o peso do tempo não apenas nas linhas finas que começavam a marcar seu rosto, mas na alma. Seus olhos, antes brilhantes, agora exibiam um cansaço profundo, reflexo de uma vida pontuada por oportunidades financeiras perdidas e decisões impulsivas. Ela era a personificação do quase. Quase começou a investir, quase economizou o suficiente, quase tomou as rédeas de seu futuro. Uma sensação sufocante de que, já era tarde demais, a acompanhava como uma sombra persistente, corroendo qualquer lampejo de esperança. A vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Uma dívida inesperada, o conserto urgente do telhado que cedeu com a última tempestade, surgiu como um golpe final. A caixa de reservas, que deveria existir, estava tragicamente vazia. A culpa a consumia, um fogo lento que queimava por dentro. Como ela havia chegado àquele ponto? Por que não havia agido antes? As perguntas giravam em sua mente como um carrossel macabro, cada volta aprofundando o desespero. Em meio ao caos de papéis e contas atrasadas, Ana tropeçou em uma caixa empoeirada no fundo de seu guarda-roupa. Dentro, entre fotografias antigas e lembranças de infância, estava uma carta amarelada. Era da sua avó, uma mulher de sabedoria serena e mãos calejadas pelo trabalho, que sempre pregou a importância de plantar hoje para colher amanhã. A caligrafia elegante da avó deslizava pelo papel e uma frase enigmática saltou aos olhos de Ana. O melhor momento para começar. Ah, minha querida, ele reside onde menos esperamos. Inspirada pela memória da avó e pela urgência da situação, Ana sentiu uma faísca, pequena, mas teimosa, acender-se em seu peito. Ela mergulhou no mundo dos investimentos, buscando respostas, livros, artigos na internet, vídeos. A avalanche de informações era esmagadora. Termos como ações, renda fixa, fundos imobiliários pareciam um dialeto estrangeiro, complexo e intimidador. O jargão do mercado financeiro a fazia sentir-se ainda mais pequena e ignorante, reforçando a crença de que aquele universo não era para ela. Foi então que um rosto familiar surgiu em sua mente. Marcos, um antigo colega de escola. Marcos havia se tornado um investidor de sucesso, suas redes sociais exibindo uma vida de viagens exóticas e conquistas invejáveis. A princípio, a imagem de Marcos gerou em Ana uma onda de inveja e frustração. Ele era a prova viva de que ela havia perdido o bonde. Aquele sentimento de já é tarde demais se intensificou, quase a fazendo desistir antes mesmo de começar. No entanto, a curiosidade e o desespero a impulsionaram a procurá-lo. Para sua surpresa, Marcos não era o homem arrogante que ela imaginava. Com um sorriso caloroso, ele revelou que também havia começado tarde, após uma grande perda pessoal que o fez reavaliar suas prioridades. Eu perdi tudo o que tinha construído, Ana, ele confidenciou, sua voz carregada de uma melancolia que Ana nunca esperaria. Foi só então que percebi que a vida é curta demais para não cuidar do nosso futuro. Ele compartilhou uma perspectiva diferente, que atingiu Ana como um raio. O melhor momento para começar não foi ontem, nem será amanhã. O melhor momento para começar é sempre agora. Aquelas palavras plantaram uma semente de esperança no coração de Ana, mas o ceticismo ainda persistia. Uma camada fina de gelo sobre a nova chama. Ela precisava de mais do que palavras. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A semente de esperança plantada por Marcos começou a brotar lentamente no solo árido do ceticismo de Ana. Ela decidiu agir, mas o medo era um companheiro constante, uma sombra que se alongava a cada passo incerto. Começou com valores pequenos, quase insignificantes,
sentindo-se ridícula ao transferir aquelas quantias modestas para uma conta de investimento. Cada pequena flutuação do mercado, cada notícia de recessão ou crise, disparava um alarme em seu peito, revivendo o trauma das oportunidades passadas e o fantasma da perda. Era como caminhar sobre um gelo fino, onde a qualquer momento o chão poderia ceder sob seus pés. Em casa, a batalha interna de Ana encontrava um eco no conflito familiar. Pedro, seu marido, um homem de hábitos e convicções arraigadas, observava os movimentos da esposa com uma mistura de desconfiança e desaprovação. Para ele, investir era um risco desnecessário, uma loucura financeira que tiraria o pouco que tinham. Ana, por que você está complicando as coisas? Ele questionava, com um tom que beirava a impaciência. Não deveríamos focar em pagar as dívidas existentes. Essas suas aplicações só vão nos trazer mais problemas. A cada comentário, a tensão no relacionamento aumentava, edificando um muro invisível entre eles. Pedro via o dinheiro de forma pragmática para as necessidades imediatas, enquanto Ana começava a vislumbrar um futuro que exigia um sacrifício presente. Diante das dificuldades e da oposição silenciosa, mas constante de Pedro, Ana quase desistiu. As vozes da dúvida gritavam mais alto do que a frase inspiradora de Marcos. Ela se sentia sozinha, questionando se a avó e o amigo estavam errados, se ela estava destinada a viver à sombra de suas próprias indecisões. A tentação de voltar à zona de conforto, por mais desconfortável que fosse, era forte. Era mais fácil desistir do que lutar contra a maré do medo e da incompreensão. A fragilidade de sua convicção, no entanto, foi brutalmente testada. Em uma tarde, enquanto procurava um documento importante, Ana descobriu algo que a atingiu como um golpe no estômago. Pedro, sem seu conhecimento ou consentimento, havia usado parte das economias que ela estava diligentemente separando para os investimentos. Não foi um grande montante, mas o suficiente para demonstrar seu desrespeito pelas tentativas dela. Ele havia comprado um novo console de videogame, algo que ele desejava há tempos, justificando a ação com a desculpa de que essas suas coisas de investimento são inúteis e só nos fariam perder dinheiro. O choque transformou-se em uma mágoa profunda, um senso de traição que abalou a base do seu casamento. Não era apenas o dinheiro, mas a confiança, a parceria, tudo o que ela acreditava ter construído com ele. Ana se viu em uma encruzilhada dolorosa. Ceder à pressão de Pedro e ao seu próprio medo significaria abandonar o último resquício de esperança que lhe restava. Significaria aceitar uma vida de estagnação financeira, sempre à mercê das dívidas e da falta de planejamento. Ou ela lutaria por sua independência financeira, pelo futuro que ela, em seu íntimo, almejava? A frase da avó ressoou novamente em sua mente, mas desta vez com uma clareza ensurdecedora. A maior riqueza é a liberdade de escolha. Ela percebeu que, ao permitir que Pedro ditasse suas decisões financeiras, ela estava abrindo mão dessa liberdade. Em um momento de profunda reflexão, sentada à beira da cama, Ana finalmente compreendeu. A verdadeira traição não havia sido apenas a de Pedro. A traição maior era a que ela estava cometendo contra si mesma, ao não acreditar em seu próprio potencial, ao deixar que o medo e as opiniões alheias a paralisassem. Ela havia se traído ao duvidar da sua capacidade de aprender, de crescer, de mudar sua própria história. Naquele instante, uma chama, antes fraca, irrompeu em um fogo inextinguível. Ana decidiu que não permitiria mais que o medo e as opiniões dos outros a definissem. Ela não seria mais a mulher do quase. Ela seria a mulher do agora. A decisão foi um divisor de águas, o ponto de virada definitivo em sua jornada. A chama interior de Ana, agora ardente, guiava seus passos.
Ela confrontou Pedro, não com a raiva explosiva que ele talvez esperasse, mas com uma determinação fria e inabalável. Seus olhos, antes mareados de frustração, agora brilhavam com uma convicção que ele nunca havia visto. Ana expressou, com uma clareza que o pegou desprevenido, a necessidade visceral de construir um futuro seguro, não apenas para si, mas para ambos, e como as atitudes dele, sua descrença e, acima de tudo, sua traição, estavam impedindo esse caminho. Não era uma acusação, mas uma declaração de limites, de dignidade. Aquela conversa, desprovida de gritos, mas carregada de uma verdade dolorosa, gerou um momento de reflexão profunda em Pedro. Ele viu não a esposa passiva que conhecia, mas uma mulher forte, resiliente, que finalmente se erguia. Foi o início de uma lenta, mas significativa mudança em sua perspectiva, e ele começou a enxergar a seriedade e a legitimidade das intenções de sua esposa. Ana, fortalecida por sua nova resolução, buscou Marcos novamente. Desta vez, sua busca não era apenas por conselhos técnicos sobre o mercado, mas por apoio emocional, por validação. Marcos, com sua habitual empatia, compartilhou mais profundamente sua própria jornada de superação. Ele falou sobre como o investimento, para ele, não era apenas sobre dinheiro, mas sobre retomar o controle, sobre transformar a dor da perda em uma ferramenta de empoderamento e construção de um novo legado. Suas palavras eram um bálsamo para a alma de Ana, reafirmando que ela não estava sozinha em sua luta. Munida de um novo ânimo e da mentoria de Marcos, Ana mergulhou de cabeça. Os primeiros meses foram um aprendizado constante. Ela estudava, pesquisava e, com cautela, realizava seus investimentos. As flutuações do mercado ainda causavam um frio na barriga, mas agora, em vez de pânico, ela sentia uma curiosidade analítica. Começou a ver os primeiros resultados, pequenos, quase imperceptíveis para um observador externo, mas gigantescos para ela. Aqueles centavos de lucro, aqueles pequenos crescimentos, eram mais do que dinheiro. Eram a validação de seu esforço, a prova de que era possível, a sementinha de confiança que brotava em seu jardim financeiro. Ela aprendeu a celebrar cada passo, por menor que fosse, entendendo que cada pequena vitória construía o caminho para uma grande transformação. Pedro, testemunha silenciosa da disciplina e dos pequenos sucessos de Ana, começou a mudar. Sua descrença inicial deu lugar a uma curiosidade cautelosa, depois a um respeito genuíno. Ele pediu desculpas, não com palavras grandiosas, mas com atitudes, oferecendo apoio, perguntando sobre os investimentos, interessando-se genuinamente pelo que Ana estava construindo. As conversas sobre finanças, antes fontes de tensão, tornaram-se momentos de planejamento, de visões compartilhadas. Eles começaram a planejar o futuro financeiro juntos, fortalecendo não apenas suas finanças, mas a base de seu relacionamento. A parceria renascia das cinzas da desconfiança. Anos se passaram, e o que antes era uma luta solitária de Ana transformou-se em uma jornada conjunta. A persistência e a visão de futuro de Ana, somadas ao apoio e ao planejamento de Pedro, os levaram a uma situação financeira confortável. Eles conseguiram realizar um sonho antigo que antes parecia inatingível. Comprar uma casa própria, espaçosa e aconchegante, um lar que representava a solidez que haviam construído. A educação dos filhos, antes uma preocupação constante, estava garantida, proporcionando-lhes a tranquilidade que Ana tanto almejava. Em um dia tranquilo, sentada na varanda de sua nova casa, Ana revisou a antiga carta de sua avó. As palavras, que antes pareciam um enigma, agora ressoavam com uma clareza cristalina. A frase sobre o melhor momento não falava de idade ou de condições de mercado, mas da coragem de começar, da ousadia de dar o primeiro passo, não importa as circunstâncias ou o passado. Ela percebeu que a avó não falava apenas de dinheiro, mas de vida, de autoconfiança, de construir um legado.
O investimento mais valioso que Ana havia feito não estava em ações ou fundos, mas em si mesma, em sua capacidade de mudar, de crescer, de redefinir seu próprio destino. Agora, com a sabedoria adquirida e a experiência vivida, Ana compartilha sua história com outros, não como uma guru financeira, mas como uma testemunha da transformação. Ela inspira pessoas a não adiarem seus sonhos, a não se deixarem paralisar pelo medo do "já é tarde demais". Com um sorriso sereno, ela conclui: a melhor hora para começar a investir é sempre agora, pois o maior investimento que podemos fazer é em nós mesmos e no nosso futuro. Não se trata apenas de dinheiro, mas da liberdade de escolha e da paz de espírito que ele pode proporcionar.